Olá pessoal, estou aqui com o Rafael Freitas, ele é aluno de Engenharia Civil e vai passar um pouco para vocês aqui da experiência de como é que acontece nas salas de aula de um curso de Engenharia Civil. Pois é, Paulo Sérgio, é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes aí. Eu já sou formado em Administração de Empresas e hoje estou como aluno de Engenharia Civil e vou passar um pouco da minha visão, assim, do que eu vejo no dia a dia na sala de aula para os alunos de Engenharia Civil. Certo. Me diga uma coisa, o que é que você acha do desempenho dos professores, de um modo geral? Bom, a gente tem que ser sincero, alguns professores são muito bons, uns a gente se identifica mais na sua forma de ensinar e tal, mas no geral são bons. O que eu vejo um pouco é na questão nas disciplinas. Talvez a engenharia hoje não acompanhou a atualização e muitas vezes o aluno tem que buscar cursos de aperfeiçoamento fora, em eventos, cursos de aperfeiçoamento, para conseguir suprir essas necessidades dos alunos. Mas aí eu diria até como docente que isso é uma coisa inerente a qualquer curso, sabe, Rafael? Isso. Que é impossível o aluno se focar apenas na sala de aula. Se ele achar que vai aprender tudo na sala de aula, pode esquecer que ele não vai aprender nunca, certo? Porque o tempo é insuficiente, o que a sala de aula vai dar para o aluno são os caminhos, certo? E aquele conhecimento básico que a partir dali ele pode desenvolver outros conhecimentos. Então por isso que é tão importante que na vida acadêmica os alunos eles tenham essa consciência, certo? Agora o problema que eu vejo hoje até como docente é que os alunos não estão fazendo nem o mínimo. Quer dizer, o mínimo que seria pelo menos absorver isso que está sendo passado na sala de aula, eles não estão absorvendo. Então fica complicado até de você conseguir com que esse aluno ele busque alguma coisa fora, já que ele não está nem conseguindo fazer o que básico, a gente... Exatamente, o básico na sala de aula. É verdade. Você poderia me dizer alguma coisa sobre isso? Alguma experiência em sala de aula? Bom, Na visão do aluno, né? Isso. Bom, na minha visão de aluno, como você diz, eu mesmo acompanhei vários alunos muito inteligentes, muito desenrolados no começo da minha graduação, que ficaram pelo caminho porque não mostraram nenhum esforço. Pensou que porque eram inteligentes, aprendiam rápido, mas não se esforçavam para nada, ficou pelo caminho. E outros que apesar de terem um pouco de dificuldade, um pouco de base de cálculo, de física, mas eram esforçados, tentavam diminuir essa deficiência e buscaram e conseguiram. Então até hoje no curso e muitos fazendo sucesso. Exato, porque não adianta, olha, ficar culpando as outras pessoas, que é o que normalmente, pelo menos na minha visão de docente, né, que a gente vê isso, né, não adianta que a gente está enganando. Inclusive quando a gente diz a verdade, às vezes a gente é mal interpretado, porque a gente está sendo sincero, mas a gente é sincero para ajudar o aluno. Porque não adianta eu mentir, dizer, oh, você está muito bem, quando o aluno está péssimo. Né? É verdade. Então eu não posso, mas isso não quer dizer que ele está fadado ao insucesso, não. Porque depende dele. Se ele quiser correr atrás, dá tempo. Sempre há tempo, certo? Mesmo que ele seja reprovado numa disciplina ou outra, que ele tenha que se desdobrar mais, mas é possível, desde que ele queira. Agora, se ele começar nessa brincadeirinha de ficar se enganando, que é o que eu vejo a maioria muitos alunos acontece isso, então fica difícil. E né? você é um exemplo de uma pessoa que foi reprovado, como você até falou nos dos seus artigos, e deu a volta por cima, hoje tem sucesso na área. Se eu fui reprovado, a culpa foi minha. Foi sua. Eu tive essa consciência na época, então eu era adolescente, estava naquela idade realmente 20 anos, então a gente não tem essa maturidade ainda, então a gente pode acontecer isso. Não quer dizer nada, não é nenhum demérito, não é nenhum problema, mas o que é que a gente tem que fazer? Ter consciência disso e reagir. Né? É verdade. E isso aí pode servir até de base para você voltar mais forte, né? Resiliência, né? Que é muito importante também. A gente não pode, porque uma coisa não deu certo na sua vida que nada mais vai dar certo. Exatamente. Não, foi um episódio. Isso acontece com qualquer pessoa, às vezes até importante que aconteça isso para você se desenvolver mais, como você disse, ficar mais forte. Exatamente, se fortalecer. Se fortalecer. Tem que saber usar até as coisas ruins para o lado bom, né? De fortalecimento, de crescimento pessoal. E outra coisa que eu não entendo, eu não sei se você vai passar essa experiência, o que eu noto, que apesar de todas as facilidades de comunicação que nós temos, os alunos eles não se juntam. É verdade. Então eles não têm assim um senso de cooperativismo entre os alunos. Então o aluno falta uma aula, ele acha que não tem a obrigação de repor aquela aula, a obrigação é dele, quem faltou foi ele.
Então ele tem que ir atrás dessa recuperação. É verdade. É porque muitas vezes pode acontecer tanta facilidade, acaba virando um comodismo. Em vez dele levar para o lado positivo, de aproveitar essas oportunidades para aprender mais, compartilhar mais conhecimento, muitas vezes se torna um comodismo, né? Poucos sabem usar para o lado positivo essas facilidades, né? Isso. Agora, outra coisa que eu quero perguntar, que essa é uma coisa que eu acho que todos os alunos que estiverem nos assistindo aqui vai ficar uns de um lado, outro do outro, mas é polêmico, mas vamos ter que tocar nesse assunto. Pronto. Nota para você. O que é nota para você? Rapaz, eu acho muito relativo nota. Porque muitas vezes a gente tem domínio de um assunto, determinada matéria, mas chega na hora da prova, cada caso é um caso, mas muitos ficam nervosos na hora da prova, alguns também se atrapalham, a questão de Mas por que normalmente isso, Rafael? Eu digo a você, como professor, não estudaram. Não estudaram, é verdade. Verdade é isso. Ou estudaram insuficiente. Insuficiente, é verdade. Não é? Porque acontece isso, se você não tem segurança, então acontece isso, é o falso saber, eu diria. Verdade. Você acha que sabe, mas na hora que ele coloca a prova, você é incapaz de mostrar isso. Verdade. Então, com certeza. Então, não é, quer dizer, se a gente for analisar friamente, onde é que está a culpa na história? Foi o professor que não ensinou? Não, isso não, nunca. Com certeza não. O aluno que não se preparou direito, perdeu aula. Não é se só foi cobrado, se só foi cobrado aquilo que foi ensinado. Me diga. Normalmente lá, tem algum professor seu já que cobrou alguma coisa que ele não ensinou? Rapaz, já aconteceu, não vou citar nome. Mas é uma exceção. É uma exceção. Foram a grande minoria, né? Grande minoria. Não é? Mas a maioria das vezes é o quê? A maioria das vezes o aluno que não estuda. Que não estuda. Não se prepara. E não se prepara, não perguntar ao professor, professor, qual o caminho aqui e tal, tirar alguma dúvida, né? Isso. Porque também acontece muito isso. A gente tem que ter essa liberdade de... Lógico, você não pode tirar uma dúvida se você não estudou. O que eu noto muito dos alunos é isso. Às vezes você reserva uma aula para fazer esse tipo de ação, mas como os alunos não se prepararam para a aula, aí chegam na aula do mesmo jeito. Quer dizer, aí a gente é que tem que conduzir a dúvida do aluno, isso não existe. É verdade. Com certeza. É como eu sou terminantemente contra. Meus alunos até ficam meio chateados comigo às vezes, mas eu não repito aulas. Eu posso fazer uma aula de exercício. Mas quem tem que revisar o conteúdo é o aluno. Eu não vou ministrar uma aula novamente. Não existe isso. Né? Isso é perda de tempo. Quanto mais que os programas, como é que são os programas normalmente? Os professores conseguem, pelo menos na sua faculdade, chegar até o final do programa? Muitas vezes não, porque devido ao nível da aula, né, em geral, às vezes não dá realmente. Então, como é que tem tempo para fazer revisão? Exatamente. Quer dizer, para repetir, se a gente não consegue nem passar o conteúdo na sua totalidade. Exatamente. Então, quer dizer, o aluno, cada vez mais, ele tem que ter responsabilidades também. E não só ter direitos, né? Então, tem que haver... uma troca, né? O professor e o aluno têm que fazer sua parte, não só o professor. Isso. Né? E nós jamais seremos inimigos dos alunos, pelo contrário. Com certeza. Parceria, a gente quer que o aluno cresça, que ele, que ele realmente adquira aquele conhecimento e aquilo vire um patrimônio para ele. Do professor, exatamente. Né? Um patrimônio para o aluno, para ele se desenvolver profissionalmente. E futuramente até vai ser um espelho do professor. Olha, aquele aluno ali, sucesso, tal professor ensinou a ele. Você com certeza vai ficar com muito orgulho, com né? certeza. Quer dizer, a nossa missão é essa, é a gente fazer com que as pessoas se desenvolvam. Então, se a gente não conseguir esse objetivo, então... E gostam muito de culpar o professor, não sabe? Porque eu fico danado aí. Se o aluno não aprendeu, tem muita gente que diz isso, até professores. A culpa é do professor. Me desculpe você que diz isso. Mentira. Sabe por quê? Porque tem aluno que não quer aprender. Então, para esse aluno, o que é que eu posso fazer? O aluno que não quer aprender é aquele que não vai para a aula, ou se vai, não está prestando atenção na aula. Infelizmente, eu vejo muitos alunos hoje que estão lá no celular, enquanto eu estou ministrando a aula. Então, quer dizer, esse aluno, eu tenho responsabilidade sobre ele? Não. Quer dizer, a culpa não é minha de que ele não aprendeu. A culpa é dele, né? Não é isso? Agora, se eu não tivesse à disposição, se eu não ministrasse uma boa aula, se eu não disponibilizasse materiais e subsídios para os alunos, aí eu estaria errado, né? Com certeza. Mas eu tenho essa consciência tranquila. É, verdade. Gostaria de dizer mais alguma coisa, Rafael? Bom, eu gostaria de falar um pouco, um resumo geral do que a gente conversou. Como eu falei, eu acho que, e até porque está abrindo muito curso de engenharia civil, que há uma certa preocupação
não só de todos os alunos, como eu também faço parte. E eu gostaria de dar um recado para os alunos que se capacitem cada vez mais, filtrem a área de atuação, não fiquem de uma forma geral. Quanto mais você filtrar uma área que você se identifica, mais com certeza você vai ter sucesso, provavelmente, na sua carreira profissional. Eu acho muito importante você participar de congressos, cursos, não perca nada. Muitas vezes fica com a preguiça, alguma coisa, mas é importante para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento complementar à faculdade, né? É importante isso. Você tem que fazer o diferencial, ser proativo, né? Estagiar, porque na faculdade a gente vê muita teoria, mas muitas vezes a gente tem que contextualizar essa teoria na prática, né? Em campo, no estágio, tirando dúvida com os engenheiros, né? Que já têm experiência. Eu acho tudo isso muito relevante e importante na carreira acadêmica, né, do aluno. Ah, com certeza. Você vai passar 5 anos no curso de engenharia, que normalmente ele dura 5 anos, mas naqueles 5 anos você vai fazer o máximo para, além da sala de aula, você complementar esse conhecimento. Correto. E não ficar não se limite nunca. Isso. E outra coisa, não crie resistência a nada, porque você ainda não tem ainda maturidade suficiente para saber o que você quer. Isso, exatamente. Às vezes, a vida nos escolhe. É verdade. Não é? E as oportunidades aparecem, a gente tem que agarrar. Mas a oportunidade aparece para quem está preparado. Para quem está preparado, exatamente. Né? Você tem que estar aparecem oportunidades, mas precisa de tal conhecimento. Você não tem, então quem tiver aquele conhecimento vai tomar aquela vaga. Como eu estava dizendo, é importante também, eu até falo assim, cito esse termo, beber de várias águas da engenharia, porque são várias áreas. Então, para você ter a certeza que da área que você quer seguir, você tem que beber de todas as áreas da engenharia na parte prática, estágio, cursos complementares, porque aí você vai ter uma noção melhor da área que você vai querer seguir na prática, né? Muitas vezes você vê a teoria na faculdade, pensa que vai gostar, quando chega na prática você não se identifica por um acaso e se identifica por outra coisa. Tá bom. Então, como eu sempre gostaria de agradecer a você, Rafael, por ter é um prazer passado essas informações assim do lado do aluno também, porque às vezes quando a gente fala, as pessoas não acreditam, né? Então quando a gente pega um aluno e o aluno fala, não é possível que ele não acredite no colega dele, né? Com certeza. Então, como eu sempre faço no final dos meus episódios, como é? Até as próximas. Valeu. Show. Valeu. Espero que tenha contribuído aí. Com certeza. esvideoaulas.com